Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa atividade de hoje. Hoje nós iremos trabalhar no livro de Ciências Humanas e Naturais, tá bom? Então faça um cabeçalho bem caprichado, e-mail, professor Darcy Ribeiro, Assis, 24 de setembro de 2021. Hoje é sexta-feira. E aí eu tenho uma curiosidade nova para vocês aqui. Quem é mais inteligente? Cães ou os gatos? Olha só. Cheque mate. Quem será que ganhou esse jogo aqui? Então, quem será mais inteligente? Pesquisadores da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, concluíram que o córtex cerebral dos cães conta com cerca de 530 milhões de neurônios, contra 250 milhões dos gatos. E é o córtex o encarregado pelos pensamentos, pelo planejamento e comportamento complexo. Segundo os especialistas, a quantidade de neurônios afeta a capacidade animal de tornar decisões com base na própria experiência. Assim, é possível afirmar que os cães são 2 vezes mais espertos que os gatos. Aliás, para efeitos de comparação, o córtex cerebral humano tem 16 bilhões de neurônios. Bilhões é mais que neurônios, não é? Que milhões, desculpa. Então, nós, seres humanos, somos ainda mais inteligentes que os cães. Por isso, somos seres pensantes. Tá bom? Atividade no livro interdisciplinar, páginas 38 e 39. Controle do fogo. Há cerca de 1 milhão de anos, os hominídeos descobriram como produzir fogo. Até então, eles usavam fogo que se formava no ambiente naturalmente. Por exemplo, quando um raio atingia uma árvore e dava início a um incêndio, eles aproveitavam as chamas para fazer fogueiras, mas, caso eles se apagassem, eles não conseguiam produzir mais fogo. No entanto, em algum momento, os hominídeos perceberam que ao esfregar algumas rochas umas nas outras, era possível produzir faíscas e, a partir delas, fogo. Com essa descoberta, eles passaram a produzir e controlar o fogo, deixando de depender da natureza para isso. Com fogo, eles podiam se aquecer, cozinhar alimentos e espantar animais. Incêndio causado em uma árvore por raios. Olha só. Como os hominídeos tinham acesso ao fogo antes de descobrir como produzi-lo? Vocês vão colocar aqui como que eles tinham fogo antes de descobrir o atrito, tá bom? Como os hominídeos perceberam que podiam produzir fogo? O que significou essa descoberta para eles? Certo? 19. Com a descoberta do fogo, os hominídeos deixaram de consumir apenas alimentos crus, passando a cozinhá-los. Quais transformações você consegue perceber nos alimentos quando estão cozidos? Você comeria uma carne crua? Eles comiam antes deles descobrirem o fogo. É que a gente já nasceu com a cultura de cozer os alimentos, né? Então você vai falar quais transformações você consegue perceber nos alimentos quando estão cozidos. Será que ele fica mais saboroso, mais durinho, mais molinho, ou ele fica com uma consistência nessas questões, tá bom? O controle do fogo pelos hominídeos causou mudanças na forma de lidar com os materiais encontrados no ambiente. Os materiais sofrem transformações quando expostos ao aquecimento gerado pelo fogo. Observe exemplos. A queima da madeira muda sua característica e a forma em carvão ou cinzas. Ela ainda produz gás carbônico que se espalha pelo ar. Portanto, ocorre a transformação da madeira em outros materiais. Tá bom? A madeira se transforma em carvão e cinzas ao ser queimada.
Os materiais também sofrem transformações quando expostas ao resfriamento. A água, por exemplo, quando resfriada, a temperatura abaixo de 0 grau congela e se transforma em gelo. A água se transforma em gelo ao ser exposta ao resfriamento. A exposição à luz também é uma condição que provoca transformações dos materiais. Olha só, o papel fica amarelado ao ser exposto à luz por bastante tempo. Com a ajuda de um familiar, realize as atividades a seguir para testar algumas transformações dos materiais. Situação 1. Quando a mamãe for cozinhar, e ela não precisa fazer só para vocês fazerem essa atividade, tá? Somente quando as mamães forem cozinhar. Quando elas forem cozinhar com manteiga, o que vai acontecer com a manteiga quando ela pega a manteiga durinha e coloca na panela aquecida? Aquela manteiga durinha vai transformar em quê? Tá bom? Ou até mesmo só da gente pensar, a gente já sabe o que vai acontecer. Situação 2. Resfriamento de um suco natural no congelador. Se você pegar um suco de laranja ou qualquer suco e colocar no congelador, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar no estado líquido ou ele vai ficar congelado? Tá bom? Cuidado, que essas atividades devem ser feitas sempre acompanhadas de um adulto. Tá bom? Depois a gente conversa sobre essa aula, o que aconteceu com os alimentos. Ok? Bom, quarto ano, nossa atividade é essa hoje de Ciências Humanas e Naturais, com bastante amor, com bastante capricho, tá bom? Faça bem bonitinho, qualquer dúvida o professor está aqui, só perguntar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até nossa próxima aula. Tchau, tchau!